desde adolescente, eu tinha uma tendência para ciências exatas. E eu, inclusive, fiz escola técnica industrial. E, concluído o curso, fiz eletromecânica, vim para São Paulo e passei a trabalhar na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E em 1970, com acho que a formatura da primeira turma de comunicações da escola, houve um convênio entre a Escola de Comunicações e Artes e a TV Cultura de São Paulo para estágios dos formandos, dos recém-formandos. E eu, nessa época, já estava fazendo cursinho para engenharia. E eu vi ali talvez uma oportunidade, embora não fosse um formando de comunicações da área de produção de rádio e televisão, vi uma chance de pleitear também uma oportunidade de estágio dentro da Fundação Padre Anchieta, TV Cultura. E foi o que aconteceu. Estagiei um período, terminou esse período, eu voltei para a Escola de Comunicações da USP, onde eu trabalhava, e no segundo ano, com a segunda turma, eu também pleiteei e acabei sendo contemplado com estágio, fui, e aí não voltei mais. E fiquei na TV Cultura, iniciando como estagiário paralelamente fazendo já o curso de engenharia, que eu entrei em 72. Os estágios foram em todas as áreas, praticamente, da televisão. Na área de laboratórios, na área operacional, na área de transmissão, e na área de projetos. E aí, quando me formei, eu fui efetivado como engenheiro de projetos. E, a partir daí, eu passei a dirigir uma divisão de projetos. Depois eu passei para chefia de uma área operacional. Depois passei para a chefia de uma área técnica. Depois eu passei para a coordenação geral de engenharia e cheguei à direção geral. Nesse período de 70 e 80, nas décadas de 70 e 80, a televisão no Brasil ela era bem definida. A gente tinha 7 grandes redes de televisão, que era a Fundação Padre Anchieta TV Cultura, o SBT, a Globo, a Record, na época Manchete, a Rede Gazeta e a Rede Bandeirantes de televisão. Eram as 7 grandes redes. E todas elas tinham muita semelhança nos seus parques eletrônicos, ou seja, eram tecnologias muito coincidentes, né? E com as mesmas características praticamente em todas elas. E as áreas de engenharia, elas eram muito unidas. Por quê? Era muito frequente a gente precisar de um equipamento emprestado para uma emergência, para uma situação emergencial. Era muito frequente a gente precisar de uma válvula emprestada para nos socorrer enquanto a gente importava a válvula. Um componente imprescindível também para a manutenção de um equipamento. Porque nessa época, o parque eletrônico ele dependia muito da intervenção dos engenheiros e dos técnicos. Eram praticamente profissionais especializadíssimos, né, nessa área tecnológica daquele momento, porque eram tecnologias que você adquiria para longos períodos, a renovação era muito distante, era com uma frequência relativamente elevada. Então, você comprava um sistema para te auxiliar na televisão, ele
era praticamente para durar uns 10 anos no mínimo. Então, a intervenção da engenharia e dos técnicos especializados, através dos seus laboratórios, era muito intensa, era muito frequente, diariamente a engenharia estava praticamente disponível e socorrendo toda a atividade operacional da emissora. Para você editar numa ilha quadruplex, o técnico tinha que ir lá, ajustar todos os módulos para que o operador desenvolvesse o seu trabalho junto com o produtor. Na hipótese de um problema num determinado equipamento, imediatamente o técnico, o engenheiro, tinha que ir até o local com o osciloscópio, com os instrumentos eletrônicos e tal, para reparar o equipamento naquele local onde ele estava em operação. Você não tinha redundância, você não tinha stand-bys, né? Você tinha que resolver o problema naquele momento que o problema surgiu. Isso internamente e em gravações externas também. Nesse período, era muito difícil você realizar os seus eventos. Por quê? Para você fazer um evento externo, às vezes, as unidades móveis eram enormes, né? Pela tecnologia utilizada, eram normalmente equipamentos de grandes dimensões, né? Então, as unidades móveis eram enormes. Às vezes, dependendo do local que você tinha que estacionar, você tinha que solicitar autorização para os órgãos de trânsito. Você tinha que pedir, às vezes, bloqueio daquela via para que a carreta entrasse a contramão, para ela se posicionar de forma conveniente para você montar todo o seu circo, o seu parque eletrônico para aquela gravação, né? E externamente, quando esse evento fosse ao vivo, você tinha que montar também uma rota de micro-ondas para trazer esse sinal em tempo real, de onde estava acontecendo, para os seus estúdios, né? Para que ali ele fosse processado, tal, trabalhado e colocado ao vivo no ar, né? Então, por exemplo, um jogo de futebol, um grande evento, Fórmula 1, tal, que qualquer evento esportivo que você iria transmitir ao vivo, além de você montar todo esse parque eletrônico, você tinha que montar esse sistema auxiliar, sistema transceptor em micro-ondas para trazer o sinal da onde estava acontecendo o evento até os seus estúdios, para que ali ele fosse trabalhado e transmitido em tempo real para os telespectadores, né? Nessa época também, a TV Cultura, mais especificamente, estava numa fase de expansão da sua rede de retransmissão estadual. Então, era muito difícil também você implantar um segmento de rede ou uma rota de rede e tal, para retransmitir a programação em tempo real para vários municípios do estado de São Paulo. Então, você tinha que montar também uma rede de micro-ondas, ou em UHF, que era uma outra faixa liberada e permitida para você fazer a rede, né? Então, você tinha que desenvolver um projeto de linkagens, de viabilidade de enlaces até o município que você pretendia cobrir, né? Você tinha que instalar ou utilizar infraestruturas existentes de operadoras de telecomunicações já instaladas no estado, né, ou na região que você estava pretendendo ir. Enfim, você era um trabalho de engenharia muito intenso, muito presente, muito forte em todas as atividades da televisão naquele período. No início, né, a TV Cultura, para ela montar a rede dela,
né, a rede do interior, ela inicialmente usou uma rota da Embratel, que ia até Ribeirão Preto, e derivando para Franca. Então, a gente utilizava um sistema da Embratel, que depois nós acabamos substituindo por uma rota própria até lá, de micro-ondas e distribuindo sinais para várias localidades até Ribeirão Preto. Aí, a partir de 77, 78, a TV Cultura ela acabou absorvendo uma empresa que era do governo do Estado de São Paulo, que tinha como objetivo e missão implantar de forma integrada todas as retransmissoras no Estado de São Paulo, levando os sinais de todas as redes de televisão, das 7 redes. Então, era uma empresa chamada Cetasa, que tinha como objetivo e missão implantar uma rota de micro-ondas, uma rede de estações transmissoras, de forma que ela transportasse, a empresa Cetasa, que era do governo do Estado, ela transportasse os sinais de todas as redes para essas localidades. Tal. Que acabou isso não dando muito certo, porque contrariava um pouco os interesses comerciais de todas as redes comerciais, que umas tinham interesse mais para o Vale do Paraíba, outras para o litoral, outras para a região de Campinas, tal, e acabou não dando certo, e o governo, então, ele acabou fechando essa empresa e incorporou essa empresa dentro da TV Cultura com a missão de interiorizar a TV Cultura em todo o estado de São Paulo. Foi aí que nós saímos, então, de 13 estações, de 11 estações, para 211, em praticamente 2 anos. Então, aí a Cultura, usando toda a infraestrutura já existente no estado de São Paulo, da Telesp, da CESP, enfim, das operadoras de telecomunicações e energia do estado de São Paulo, ela acabou se instalando em mais de 200 estações, mais de 200 municípios no estado de São Paulo, que foi um grande avanço e acabou se constituindo uma grande rede própria dentro do estado de São Paulo. A TV Cultura era, até pela sua natureza de ser uma emissora pública, ela era, inclusive, eleita pelos demais diretores das outras redes, para que fosse ali o local de cursos, de treinamentos, de novas tecnologias que tinham recém chegados ao mercado, para a comunidade de engenharia do Brasil. Então, nós tínhamos lá um teleposto e muitos cursos, na época, eram ministrados ali. Pela sua natureza de isenção comercial, ela não tinha concorrência comercial com ninguém, então ela acolhia todo mundo e era o local eleito por todos, né, para que ali se realizasse esses cursos. Então, no início, na década de 70 e 80, os cursos ministrados pelos fabricantes internacionais, quando eles tinham uma tecnologia a ser apresentada, normalmente era na TV Cultura. A TV Cultura, ela foi ao ar em 69, então ela dispunha na época do que tinha de melhor no mercado, né? E ela era uma empresa, embora pública, mas de direito privado. Então, nós éramos seletistas, nós tínhamos autonomia para ter os melhores profissionais, né? Então, a Cultura ela acabou sendo uma emissora que, além de produzir uma programação cultural educativa, ela produzia também grandes profissionais na área de engenharia e na área técnica. E nós tínhamos um problema comum, que era o problema do PAU-M. Nós éramos o único país que tinha adotado o padrão PAU-M, padrão em cores, né? E nós estávamos sempre defasados 2 a 3 anos aí das tecnologias que eram desenvolvidas principalmente para a América e para a Europa.
E tudo que a gente viesse a comprar ou a pleitear a compra, a adquirir, né, tecnologias modernas ou mais atuais, eram sempre mais caras e com um prazo maior de preparação e fornecimento. Então o PAU-M passou a ser realmente um problema para todos nós. Embora tenha sido um padrão interessante pelas dimensões continentais do nosso país, né? Realmente um padrão que oferecia a melhor qualidade para as transmissões via micro-ondas, para a formação de rotas, para as transmissões através de rotas de micro-ondas. E na época que ele foi adotado, esse padrão foi adotado, o NTSC estava, não estava no nível do PAU-M, mas ele estava já em desenvolvimento, né? Havia já investimentos virtuosos em cima do NTSC para que ele se tornasse também bem competitivo, um padrão competitivo no nível do PAU-M. E aí, o Adilson Pontes Maltas, né, diretor superintendente da Rede Globo na época, ele tinha já em mente a criação de uma entidade que pudesse congregar, né, todos os bons profissionais do país, não só os das grandes redes, mas os que estavam também nas grandes afiliadas, né, das redes. Ele tinha em mente a formação de uma associação, de uma entidade que congregasse todos esses profissionais para que eles pudessem, né, a discutir esses desafios, o futuro da radiodifusão, e mais especificamente até com relação à questão do PAU-M, porque ele estava defasado 2 a 3 anos com relação aos desenvolvimentos, ou seja, tudo era inicialmente desenvolvido em NTSC, e aí a América, né, os países da América do Norte e os países europeus acabavam usufruindo mais rapidamente dessas tecnologias. E mais, a partir de meados da década de 80, né, a gente já estava sentindo que a frequência para a renovação dos seus sistemas eletrônicos, ela ia cada vez mais se acelerar, ou seja, você ia cada vez mais ter necessidade de trocar suas tecnologias com mais frequência. Logo, isso fez com que o Adilson imediatamente decidisse pela criação da SET, da Sociedade de Engenharia e Televisão, para que a gente já, de forma colegiada, passássemos a discutir essa questão da substituição do padrão PAU-M na produção interna, ou seja, na geração, gravação, pós-produção, né? Que a gente migrasse do PAU-M para o NTSC, uma vez que o NTSC já estava num nível muito bom, né? Tecnicamente falando, e deixássemos para transmitir em PAU-M apenas para os telespectadores. E, juntamente com todos os diretores das redes de televisão, iniciou-se, então, as discussões para se chegar numa associação que melhor representasse os interesses convergentes, né, de toda essa comunidade tecnológica que dirigia os destinos das redes de televisão. Nessa época, o Olímpio ainda trabalhava na TV Cultura comigo, eu era o imediato dele, o auxiliar imediato dele, e o Adilson o consultou sobre a possibilidade dele contribuir com informações, ideias, enfim, sugestões para a formação da SET, para a criação da SET. E eu estava junto com o Olímpio nesse momento, então eu acabei, juntamente com ele,
a gerar algumas ideias, algumas sugestões, enfim, né? E em seguida já participamos também da primeira reunião, que foi a reunião de instalação da SET, ou seja, quando ela foi criada. Foi dia 25 de março de 1988, lá no Sheraton, no Rio de Janeiro, São Conrado. Então ali tivemos uma reunião onde contamos com a presença do ministro das Comunicações na época, que era Antônio Carlos Magalhães, o presidente da SMPTE, acho que o presidente da ABERT, enfim, de outras instituições, o Adilson, e todos os diretores técnicos das redes de televisão, todos os engenheiros profissionais, fabricantes também de tecnologias de televisão. E ali, então, nesse dia, deu-se a criação da SET, onde eu fui o 53º a assinar a lista de presença, tornando-me, então, um sócio fundador da Sociedade Brasileira de Engenharia e Televisão. Na minha gestão, eu me recordo, assim, como contribuição, eu me lembro que eu trabalhei um pouco na estruturação das regionais e passei a criar esses seminários regionais. Me lembro que fizemos um em Manaus e um em Porto Alegre, que até então a gente tinha essas representações, mas não tínhamos uma estrutura regional. Então eu acabei criando as cinco regionais que temos até hoje. Uma outra contribuição foi nós realizávamos o 730 normalmente em hotéis onde você tinha maior concentração da delegação brasileira, né? E na minha gestão eu me lembro que eu consegui levar lá para o Hilton, contíguo ao centro de exposições da NAB. Então já passamos a realizar o 730 lá no Hilton, que ficava já dentro praticamente do ambiente da NAB. Eu me lembro, eu fiz também no Rio de Janeiro um evento integrado com a ABERT. Até então a gente fazia os congressos apenas em São Paulo e fazíamos um seminário regional, um seminário no Rio de Janeiro, nos anos ímpares. E nos anos pares nós fazíamos o congresso em São Paulo. Mas esse ano no Rio a gente conseguiu fazer um grande evento também lá no Rio Centro. Eu me lembro também de ter iniciado os entendimentos com o Mackenzie, que acabou resultando num convênio entre o Grupo Sete Aberto, Mackenzie e Fundação Padre Anchieta. O Eduardo Bicudo, que era o meu diretor de eventos, era professor no Mackenzie, e ele me procurou dizendo que tinham uma parceria, a ANEC e o Mackenzie tinham uma parceria onde a ANEC fomentava, ela disponibilizava recursos para o Mackenzie para desenvolver programas de mestrados e doutorados. E aí ele veio com a ideia de repente, a gente trabalhar o Mackenzie para carregar esses recursos para mestrado e doutorado na área de televisão digital, que nós estávamos já no momento de definição do padrão TV digital. E logo me ocorreu, eu falei, poxa, o professor Cláudio Lembo é reitor do Mackenzie e é membro do conselho diretor aqui da Fundação Padre Anchieta, com quem eu tenho um certo convívio, né? Então vou conversar com ele. E aí ele sinalizou positivamente, né, que a gente seguíssemos com os entendimentos para essa finalidade. Mas aí isso foi muito rápido e, na sequência, o engenheiro olímpico que me sucedeu, juntamente com o Fernando, que era o coordenador do grupo Sete Aberto, intensificaram as ações com o Mackenzie e acabou resultando, então, nessa parceria, ou nesse convênio, né, Sete Aberto, Mackenzie e Cultura, para que esse dinheiro
fosse canalizado para a montagem de um laboratório dentro do Mackenzie, um laboratório de pesquisas, uma unidade móvel para fazer avaliação em campo dos sinais experimentalmente irradiados na modalidade digital, e uma estação transmissora, um site de transmissão na estrutura da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta. Então, a ABERT tinha um container, ela cedeu, disponibilizou um container, onde foram instalados ali os equipamentos, né, de transmissão. O Dante Conte montou a antena na torre da TV Cultura. Então, aí nós ficamos com um laboratório para ensaios e simulações, um sistema, um site de transmissão para colocar no ar aquilo que estava sendo ensaiado e simulado dentro do laboratório, e uma unidade móvel para fazer o registro de tudo isso. Tudo já na modalidade digital. E isso permitiu, então, ao Grupo Sete ABERT a reunir o maior acervo do conhecimento sobre a questão da televisão digital. Acho que nenhum país no mundo teve a estrutura que foi implementada com a SET e o Mackenzie e a TV Cultura nesse trabalho. A SET, né, ela passou a estudar exaustivamente as propostas do padrão norte-americano, que era o ATSC, e o europeu, o DVB. Até que, em um determinado momento, nós recebemos de autoridades japonesas, do órgão do Japão, que estava estudando a televisão digital, que era o DBEG Aribe, né? Um protótipo do padrão que eles estavam desenvolvendo, que era o ISDB. E ao avaliar esse protótipo, já ficamos impressionados com os resultados apresentados por esse protótipo do sistema japonês. E com uma grande vantagem, que o sistema japonês, ele permitia, na faixa de 6 MHz, você fazer multiprogramação, você fazer o high definition, usando toda a banda, e você fazer a interatividade embarcada no próprio canal, o que não era permitido nos padrões propostos pelos americanos e pelos europeus. Se obrigatoriamente, para embarcar os seus aplicativos de interatividade, você tinha que utilizar as operadoras de telecomunicações, né, para fazer essa interação com o sistema de TV digital proposto pelos americanos e pelos europeus. E isso ia trazer custos, né? E como a televisão era e é ainda o principal veículo de entretenimento da sociedade brasileira, da grande maioria, quase que absoluta, mais de 90% dos brasileiros têm na televisão o seu único veículo de entretenimento, o Grupo Sete ABERT tinha como objetivo, né, estudar e apresentar uma proposta de padrão de televisão digital que oferecesse exatamente o que a TV analógica oferecia ao telespectador, né? Ou seja, sem custo algum, ele pudesse receber a televisão digital, com os conteúdos permitidos por ela, e mais as informações complementares, né, através dos seus aplicativos, embarcadas também nesse mesmo pacote, ou seja, ele não precisaria recorrer às operadoras de telecomunicações, a serviços auxiliares para interagir. Então, isso realmente acabou sendo determinante e decisivo para o avanço
dos entendimentos e dos estudos com o sistema proposto então pelo governo do Japão, pelo Aribe, Libeg e tal, e com a possibilidade de algumas contribuições inovadoras surgidas aqui no Brasil. E o governo japonês acabou concordando em incorporar no ISDB essas contribuições desenvolvidas na academia brasileira, harmonizadas com a proposta do padrão deles, no ISDB internacional. Porque no Japão eles já tinham, né, um legado que não permitia essas inovações propostas pelo Sistema Brasileiro de Televisão Digital, pelo SBT-PT. Porque até então, e concomitantemente, foi criado esse grupo, né, o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, ele foi criado, e a SET, como detinha o maior conhecimento, desde 94, de tudo que tinha acontecido sobre televisão digital e depois mais essa experiência com o Mackenzie, ela acabou pautando as discussões desse grupo que foi criado pelo Sistema Brasileiro de Televisão Digital, no governo, na administração Hélio Costa como ministro das Comunicações. O Hélio Costa constituiu um grupo de estudos integrados por 22 consórcios acadêmicos. Esses 22 consórcios acadêmicos eram representados por 100 instituições de ensino e pesquisas, e essas 100 instituições de ensino e pesquisas continham cerca de 1.000 a 1.200 pesquisadores da academia brasileira. E a SET, com todo o seu conhecimento adquirido, com todo o acervo do conhecimento adquirido sobre televisão digital, ela praticamente pautou todas essas discussões e acabou realmente entendendo que uma das contribuições, que era o sistema de codificação, o H264, que era a parte 10 do MPEG-2, era algo fantástico, inovador e que traria grandes vantagens para o padrão de televisão digital. E o sistema de interatividade, que nós tínhamos duas propostas, nós tínhamos uma proposta que era da Universidade Federal da Paraíba, através do Guido Lemos, e outra do Luiz Fernando, da PUC do Rio de Janeiro, que um era declarativo e o outro era procedural, mas eles eram complementares. E aí houve entendimentos entre o Guido e o Luiz Fernando e tal, e acabou saindo o Ginga, que é essa plataforma de interatividade, que acabou fazendo parte do sistema de televisão, de TV digital, né, adotado pelo Brasil, que foi o ISDB-TB. Tudo que foi desenvolvido, né, nesse sistema, né, instalado, laboratório, unidade móvel de avaliação e medição, sistema de transmissão, tal. Tudo isso, todos esses ensaios, todos esses estudos, tal, ele foi acompanhado pela Anatel. E a Anatel tinha como sua representante o CPQD, acompanhando e validando todos esses trabalhos que foram desenvolvidos. E tudo que era desenvolvido era submetido também aos organismos internacionais. Então, eles acabaram sempre validando tudo que era ensaiado, demonstrado e concluído. E foi aí que o Brasil adquiriu esse respeito internacional, pela forma,
pela maneira organizada do desenvolvimento de todo esse trabalho, pela simulação, experimentação, pela transmissão e pela avaliação. Então, tudo isso era relatado, né, era referendado pelos pesquisadores do CPQD também, e que a Anatel acabou validando tudo isso. E isso era também submetido aos organismos internacionais. E eles, todos eles, validaram também os procedimentos, os testes que aqui foram realizados, tal, pela sua forma, pelos procedimentos todos que foram adotados. E isso fez com que a SET, né, através desses procedimentos, desses estudos, adquirisse essa credibilidade internacional. E que acabou se consolidando depois com a decisão do padrão, com a inclusão dessas contribuições inovadoras propostas pela ciência brasileira, né, e incorporadas pelo Japão na harmonização do padrão sobre a ótica internacional. E aí isso depois acabou também sendo muito importante, decisivo, na política adotada pelo Brasil na divulgação do padrão, escolhido aqui aos países da América Latina, América Central, né, África e na Ásia. A revista da SET, né, foi ela foi criada com o objetivo de contribuir tecnicamente com artigos para toda a nossa comunidade de engenharia e técnicos associados da SET. Inicialmente, nós pensamos em ter a revista como uma apostila que reunisse artigos técnicos, né, que contribuíssem com a formação e com a atualização do conhecimento aos associados da SET. E assim ela foi concebida e criada. Nós tínhamos, no início, os próprios profissionais, né, da área que tinham desenvolvido alguma experiência, tinham conhecimento de algum assunto específico e tal. Ele se prontificava em escrever um artigo sobre esse tema, e assim vários. Então, nós reuníamos lá uma série de artigos que eram de relevância técnica, né, muito interessante para a nossa comunidade, e aí a gente acabava editando essa revista, no início, com os recursos da época. E a Valderez me procurou, inclusive, lá na TV Cultura, ela era funcionária da TV Cultura, com uma proposta de a gente terceirizar a revista. Quer dizer, a gente já dar um tratamento à revista já com uma linha editorial, com um jornalista. Ela tinha, ela tinha, antes da gente terceirizar a produção dela, ela tinha jornalistas que assinavam, que eram os responsáveis pelas edições, né? Mas a ideia era você ter já um tratamento mais profissionalizante da revista, quer dizer, com formato, com as redações, com os textos já mais, enfim, alinhados com o mercado editorial, né? Com o mercado editorial, embora ainda com
o foco de que os artigos fossem todos técnicos. E aí nós fizemos uma parceria com a N-Press. Ele desenvolveu esse trabalho por um período. Tivemos um avanço na linha editorial da revista. Depois rescindimos essa parceria com a N-Press e passamos para um outro grupo, que era a Embrasec, que a gente aí procurou, além do foco e dos objetivos do conteúdo tecnológico, a gente procurou com a N-Press, com a Embrasec, uma exploração comercial um pouquinho mais aprimorada, comercialmente mais desenvolvida, tal, para que a gente pudesse ter uma revista com um número maior de edições, né? Aí depois de um tempo nós decidimos também esse convênio, esse acordo e tal, e passamos a realizar com os nossos próprios meios. Aí contratamos uma jornalista para desenvolver os textos todos. Nós tínhamos os nossos colaboradores, né, os nossos articulistas, e passamos nós mesmos a comercializar os patrocínios da revista. Fizemos aí um período extremamente curto, porque o mercado teve uma certa turbulência na questão da produção profissional. A produção profissional, ela teve uma cisão lá dentro, aí teve uma dissidência, essa dissidência acabou resultando na Panorama Audiovisual, concorrendo com a produção profissional. Eles praticavam dumping no mercado, os patrocinadores da revista da Sete tinham muitas vantagens nessas duas concorrentes, acabaram meio que se desligando um pouco, desprezando um pouco o patrocínio da nossa revista. E, diante disso, com a produção profissional encerrando as suas atividades, nós acabamos sendo procurados por profissionais da produção profissional e com uma proposta de relançamento da nossa revista. Eles viam na nossa revista uma revista diferenciada em tudo, principalmente pelo seu conteúdo, e vieram com uma proposta, então, de relançar com um novo modelo comercial também. E foi a partir daí que nós passamos, então, a deixar de produzir com os nossos próprios meios e passamos, então, a essa nova parceria que estamos até hoje, que é a Newcom, que depois a Newcom, na sequência do relançamento da revista e do modelo comercial desenhado para ela, a gente também estendeu a profissionalização dos patrocínios dos demais produtos da Sete, que passaram a ser os regionais, 730, e mais o congresso que nós fazíamos ainda em parceria com a Sertan. Até então nós não tínhamos as responsabilidades para a realização do conjunto do evento, que era o Broadcasting Cable, né? Que hoje é o SETI Expo, a partir de 2014. A partir da decisão do Padrão Digital Brasil, né, e da sua
implementação, ou no início, a partir de 2007, o interesse do mercado internacional no mercado brasileiro passou a ser muito grande. Então, nos eventos da SET, a gente passou a ter um interesse cada vez maior da comunidade internacional em participar, não só da feira, mas como, né, dos nossos painéis, enfim, das nossas discussões, em reuniões com o governo. A América Latina estava adotando em massa o nosso padrão, então passou a ter um interesse muito grande pelo evento da SET, ou seja, o Broadcasting Cable passou a ser o evento da radiodifusão brasileira para a implementação da modalidade digital, né? Para a implementação da tecnologia das transmissões na modalidade digital. Então, o evento 7 passou a ser o evento de interesse do governo, da comunidade, da indústria fabricante de equipamentos, dos países que estavam adotando o nosso padrão, ou ainda em estudos, em discussão. E aí, então, e começou a crescer esse desejo da SET de desenvolver esse evento, ou seja, de crescer, de tornar esse evento mais grandioso, mais internacional, ou seja, de internacionalizar esse evento que nós realizávamos no mês de agosto, lá no Centro de Convenção de Imigrantes. Até que esse desejo foi crescendo, crescendo, e se tornando quase que insustentável o modelo que ainda estava em desenvolvimento e sendo desenvolvido ali, que nós passamos a pensar seriamente em absorver também a responsabilidade pela realização de todo o evento. E sair daquele ambiente que não era um ambiente que respondia com as expectativas, né, daquele momento, do interesse internacional, nesse tema da televisão digital no Brasil. Nós procuramos um ambiente mais apropriado, um ambiente mais alinhado com os interesses internacionais, com os nossos interesses e com a elevação de padrão. Ou seja, o nosso objetivo foi dar um salto de qualidade em todos os sentidos, né? No ambiente, nos nossos painéis e na feira. Oferecer um serviço mais profissional também para os expositores, né? Porque a gente estava sentindo essa necessidade e era um apelo dessa comunidade de expositores que participavam lá no Imigrantes, porque eles se apresentavam ali, claro que com o objetivo de ter acesso aos 1.500 congressistas que historicamente participam dos nossos eventos e que são os planejadores, organizadores e ordenadores, né, de inovações tecnológicas em toda a comunidade da radiodifusão brasileira. A SET, ela desde que ela passou a assumir a totalidade, né, das responsabilidades pela realização do evento, hoje denominado SET Expo, ela se estruturou, ela teve necessidade de se estruturar em São Paulo, porque esse evento ele já há muitos anos acontece aqui e o mercado passou a exigir isso, né? Então ela acabou se organizando melhor em São Paulo, se estruturando, criando 2 núcleos, né? Um núcleo de comunicações e um núcleo de eventos, aqui para dar esse suporte a essas atividades todas. Ela passou a criar grupos de estudos que, de alguma forma, acompanhassem, né, um pouco a implementação da televisão digital no Brasil e das novidades que vêm surgindo ao longo desses anos. E mais, ultimamente, a SET, viu a necessidade de
olhar já para um futuro que é real, que é as novas tecnologias que estão praticamente hoje já se disponibilizando para o mercado, que é em ultra high definição, em ultra definição. Tanto é que ela, já de algum tempo, vem encabeçando ou desenvolvendo ações junto às instituições parceiras e que, de alguma forma, está operando, né, de forma convergente com a radiodifusão, e está sendo bem sucedida nesse empreendimento de criar um projeto, né? Criar eu não diria um fórum, mas um organismo que já tem até uma denominação, que é o projeto UHD Brasil, onde a SET vem, não digo liderando, mas tomando as iniciativas dessas discussões, procurando trazer o maior número possível de instituições que, de alguma forma, né, têm um grau de interoperabilidade com essas novas opções e tendências tecnológicas. O 730 surgiu na gestão do Carlos Capelão, e o objetivo era que, num café da manhã, nós nos reuníssemos para que cada um comentasse as novidades observadas na feira. Porque se alguém tinha interesse em alguma coisa que efetivamente ele não tinha observado ou percebido, e talvez na minha narrativa ele visse ali uma possibilidade, então ele trocava ideias comigo. Onde você viu isso? E tal. Que era exatamente uma troca de ideias para você explorar mais a feira, né, no que ela poderia disponibilizar. A gente sempre ia normalmente com uma agenda e uma pauta definida, né, para a feira, mas essas observações dos colegas no café da manhã, que o número era bem reduzido, né, trazia informações adicionais e complementares que, de repente, pudesse me chamar a atenção, alguma constatação de um colega, né, que pudesse ser coincidente também com um interesse meu, que ao ele ter constatado aquilo, eu despertasse também interesse, eu aí fazer também a visita àquele stand e tal, para procurar mais conhecimento sobre aquilo. Então, esse foi o objetivo do 730. Nunca. Às 7h30 da manhã, nós nos reuníamos num hotel, tal, onde a maioria da delegação brasileira estava hospedada, né? E ali fazíamos esse encontro, tá, no café da manhã. Isso foi depois ganhando projeção, foi despertando interesses da gente ter também a participação externa, né? Colher opiniões, ter opiniões das emissoras congêneres, ou do mundo, ou de fabricantes que pudessem também falar sobre suas políticas voltadas para a América do Sul, ou especificamente para o Brasil, tal, trazer esse pessoal para esse café, e aí passou a ser, então, algo que começou a demandar mais custos, aquelas coisas todas, então aí a gente começou a buscar patrocínios e dar essas oportunidades cada vez mais voltadas às informações mais tecnológicas e não comerciais, que chegamos nos dias de hoje. A SET, progressivamente, né, através dos anos, ela foi cada vez mais se tornando a organizadora da delegação brasileira. E essa delegação brasileira passou
nos últimos anos, principalmente no período do surgimento da televisão digital, né? O tema TV digital passou a ser a pauta obrigatória, né, dessas discussões todas. Então a SET acabou como organizadora e como parceira do consulado americano aqui no Brasil, né, nesse evento. Passou a ser entendida como a organizadora da delegação brasileira. E essa delegação passou, a cada ano, a ser mais representativa, até ser, acho que fora o mercado norte-americano, a ser a maior delegação internacional da NAB. A partir daí, então, acho que houve, as atenções da NAB passaram a ser mais estreitas, ao ponto de essa parceria ser celebrada e consolidada, né, nessas vantagens e contrapartidas hoje que a SET tem com eles e eles conosco aqui no nosso evento. Mas tudo surgiu com o crescimento dessa delegação, dessa responsabilidade da SET e no momento, acho que, do foco das discussões em cima da televisão digital. E agora, ultimamente, a SET, né, até em alusão aos seus 30 anos, que ela está completando agora, dia 25 de março, né, ela também está concluindo um trabalho já iniciado há algum tempinho, e um trabalho que foi exausto até, mas está chegando aí numa nova estrutura orgânica, de forma a contemplar também na sua organização a participação de segmentos na área de comunicações que gravitam em torno da SET. E isso a gente, na elaboração agora e na conclusão da redação dos estatutos, estará, de alguma forma, contemplado, para que a gente tenha, não só nos nossos eventos, a participação cada vez mais representativa desses segmentos, mas que a gente tenha a possibilidade também, na estrutura, ter essa representação também, para que possam contribuir com os novos destinos, aí, o futuro da SET, para os próximos 30 anos.